Diddy é processado mais uma vez agora por um garoto de programa. Senta que lá vem história. Demorando a falar dele, né, gente? Porque às vezes eu fico de saco cheio, porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa sobre esse cara que, nossa, eu quero falar sobre outras coisas também. Mas vamos lá, porque esse bafo é fortíssimo. Esse garoto de programa que é chamado como John Doe, né, que eu já falei que é o nome que se dá para vítimas que não querem ser identificadas e tal. Esse cara trabalhou por Diddy muitos anos, gente. Não foi assim uma, duas vezes, não. Foram diversas vezes, tá? E quem tá representando ele é a advogada Lisa Bloom, que, né, não é nem Tony Bowlby nem a Ariel Mitchell Kidd, que são os principais advogados desse caso. Esse cara, o John Doe, né, ele trabalha para agências de pessoas que fazem catch para outras pessoas. E ele trabalhava já há muitos anos isso nessas agências de Las Vegas. Ele pertencia a várias agências. E ele fazia, diz ele que fazia apenas dança. Eu vou botar uns prints de vez em quando aqui para vocês verem, que é o print do processo, tá? Vocês sabem que eu gosto de mostrar o babado completo. Então, a primeira vez que ele foi contratado, né, o Diddy contratou os serviços dele, ele fala que, geralmente, as pessoas que contratam os serviços desse tipo de pessoa, né, dos atendentes, ou pessoas que dançam, sabe-se lá o quê, que essas pessoas não se identificam, que elas usam, geralmente, um outro nome, né, e que ele foi contratado por essa agência, chegou lá e aí viu quem era. E ele ficou surpreso porque era o Diddy, Puff Daddy, Sean Combs' brother-in-law. Essa primeira vez ele achou que estava indo para um noivado, o John Doe. Como eu já falei, ele trabalhou para o Puff diversas vezes e tal. E toda vez que ele ia, o Puff geralmente pedia para que ele tomasse um drink, depois vocês vão descobrir o porquê. E que ele passasse óleo de bebê no corpo. Nós já sabemos o que esse óleo significa, né? Gente, como é que tá o calor aí, vocês? Eu gravo um pouco, ligo o ventilador, gravo um pouco, ligo o ventilador, porque eu não tô suportando o calor, eu tô toda brilhosa. Aí dessas primeiras vezes que ele foi trabalhar, ele simplesmente dançou e ele recebia $1.500 do Puff, né, pra fazer o trabalho dele. Numa das vezes, depois que ele, né, ele trabalhou anos com o Puff Daddy, ele falou que quando ele passou o óleo de bebê no corpo e tomou um drink, ele começou a se sentir desorientado, confuso, sonolento, exausto. Outra coisa que ele conta também é que ele, nessa fase, olha que loucura, como se ele estivesse preso dentro do próprio corpo, ou seja, ele não conseguia se mexer, ter noção de nada, né? Quer dizer, ter noção até tinha, porque ele tá contando a história do processo, né? Mas, assim, ele não conseguia coordenar, vamos dizer assim, o corpo dele. E que nessa fase, quando ele ficava assim, o Diddy sempre mandava ele fazer alguns atos, vocês entendem, né, gente? Isso, fazer coisas com outras pessoas, homens e mulheres que estavam lá junto com ele. E ele acabava fazendo, mesmo essas coisas não terem sido acordadas previamente. Aí o Diddy ordena ele, porque sempre é através de ordem, né? Que ele se toque enquanto o Diddy e outra mulher estão fazendo coisas. Vocês sabem, né? Já na terceira vez que ele vai trabalhar para o Puff, né? Para o Diddy fala para ele que ele deveria sair dessas agências, porque essas agências não é uma coisa legal, e que o Diddy bancaria ele por fora, né? E aí ele abre o coração, ele fala pro Diddy que ele tá numa situação financeira difícil e tal, e é através daí que o Diddy vai começar a fazer o que quiser, né? E o Diddy fala, não, você tem que parar de trabalhar com essas coisas, com essas agências, trabalha direto pra mim. Aí ele fala pro Diddy que o sonho dele era trabalhar com música, que ele queria ser cantor e tal. E obviamente, gente, essas pessoas, esse tipo de abusador, essas pessoas, eles só atacam pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Isso é fato. Ou é uma pessoa muito pobre, ou é uma pessoa que está numa situação horrível financeiramente, ou que está devendo muita grana para alguém, ou sei lá o quê. É sempre alguém que está realmente necessitando muito de dinheiro. Aí o que o bonitão do Diddy faz? Fala pro cara que ele poderia fazer ele milionário da noite pro dia, né? E que poderia alavancar a carreira dele. E ainda diz o seguinte: se você fizer música pra mim, cada música que você fizer pra mim, eu te pagarei $1 milhão. O que nunca aconteceu. Porra, aí o cara pensou, gente, é minha oportunidade, né? Vou parar de trabalhar com as agências e vou trabalhar só pra esse cara, que ele vai, inclusive, me pagar $1 milhão. Porra, quem nunca, hein? Aí o Diddy passa o contato pessoal dele para o cara, né, pro John Doe. E aí esse cara fala, ó, encontrei com ele em diversos lugares, Nova York, Miami, Las Vegas, Los Angeles. Diz que ele sempre encontrava com o Diddy, que geralmente o Diddy nunca estava sozinho. Que o Diddy sempre tinha pessoas ali ao redor dele, tanto homens quanto mulheres. E outra coisa que também o deixava muito assustado é que o Diddy sempre tinha uma bang ou exposta pelo quarto ou na cintura dele. E toda vez que ele ia encontrar o Diddy, ele sempre levava as músicas, mas o Diddy tinha interesse zero. Óbvio, o interesse dele não era esse, né? Ele, inclusive, mudava de assunto quando o cara tocava no assunto da música. Muito cínico, né, gente?
Outra coisa que deixava ele assustadíssimo, ele falou que tinha muito medo de irritar o Puff, porque o Puff tinha um temperamento muito difícil. E que, inclusive, ele fazia barricada na porta dos quartos, pra ninguém sair. Gente. E ainda, quando ele fazia essas barricadas nas portas, o Didi falava, ó, eu passe óleo no seu corpo. E ele, a partir, porque ele já reconhecia como ele ficava depois de passar esse óleo, ele falou, não, não vou passar. E disse que o Didi esguichava o óleo nele e às vezes ficava bem irritado, gritando muito, irado, assim, e jogava coisas, quebrava coisas. A gente já sabe que ele tem um fixer que vai lá e limpa, paga, né, o hotel, ou qualquer que seja o local que ele esteja, por causa de danos e tal, danos materiais. E quando o Didi esguichou esse óleo nele, ele falou que tinha aquela sensação de perder o controle do próprio corpo e tal, e que o Didi, ele se lembra do Didi, ele já falou que o corpo parecia estar, ele está preso dentro do corpo dele, né, não conseguia se mexer, e o Didi ia lá, pegava na mala, pegava nas partes íntimas dele, vocês estão entendendo. Inclusive, quando ele se recusava, o Didi fechava os punhos e ia pra cima pra dar um punch. Ele também fala que o Didi fez ele consumir diversas substâncias ilícitas e que botou aquela pílula azul na bebida dele. Porque esses encontros geralmente duravam 18 ou mais horas. Uma vez ele descobriu uma câmera no quarto e ele perguntou pro Didi por que o Didi tinha aquilo e o Didi falou pra ele, olha, porque se você fizer alguma coisa contra mim, eu tenho como destruir sua vida com essas filmagens. E que poderia sumir com ele facilmente. Parece que sim, né, gente? O John Doe tomou coragem de denunciar o Didi após ver a Cassie Ventura denunciando ele em 2003. Só que mesmo assim ele ainda teve muito medo e ele só conseguiu ter coragem para procurar ajuda legal após ver o Didi ser preso. Babado, né, gente? Vocês sabiam desse cara já? Se eu deixei alguma coisa de fora que vocês saibam, me conta aqui, tá bom? Um beijo, meus amores.